Bom dia, Mi. Bom dia, Mirella. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Maravilha. Ô, Mirella, deixa eu te falar uma coisa. Opa, pronto. Tinha colocado minha tela ali do YouTube também. Então, vamos lá. Eu quero te agradecer por você estar aqui mais uma vez, nos ajudando, falando um pouco do seu conhecimento, falando um pouco do que você conhece e, principalmente, dando o seu tempo, que é a coisa mais preciosa que nós temos, né? E eu quero agradecer a todas vocês. Meninas, vocês podem colocando os comentários de vocês aqui, que vai aparecer aqui pra gente, e aí a Mirella vai respondendo, tá? Vai aparecer aqui na tela para você os comentários, as perguntas que elas tiverem, tá bom, Mi? Tá ótimo. Eu vou colocando aqui um por um. Outra coisa que eu queria falar também com vocês, eu queria conversar com vocês uma coisa que não tem nada a ver sobre a aula de hoje, tá? Em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez, inclusive quando nós fechamos a turma, eu mandei mensagem, eu liguei para todas vocês para falar com vocês pessoalmente, para agradecer por vocês terem confiado no meu trabalho, terem confiado em mim, tanto na Mari quanto na Era Uma Vez, e para honrar tudo isso, tá? Eu também quero dizer que essa turma é a primeira e a última turma que eu vou fazer de curso para cesteiras, tá? Eu tô tendo muitas questões que estão impedindo de que eu faça isso e também futuramente eu vou seguir outros rumos que vocês em breve vão ficar sabendo, vocês me acompanham lá no Instagram, né? Então vão ter novos rumos lá. E por enquanto está tendo toda essa questão das aulas, muitas vezes estão chegando com atraso para vocês, mas eu encontrei uma plataforma, que inclusive é essa que a gente está fazendo a aula hoje, que é uma plataforma muito legal para poder fazer as gravações dos cursos. Então, agora, finalmente, que eu passei dias e dias tentando arrumar, fazendo teste, hoje mesmo, eu e a Mirella ficamos um tempão fazendo testes aqui para ver se estava certo, né? Porque um vídeo fala que é para fazer de um jeito, no YouTube, outro jeito, enfim. Mas as aulas vão ser agora, definitivamente. Eu vou colocar tudo o que já estava previsto das aulas, que eu falei que é colocar microaulas, além dos encontros ao vivo, realmente vão ser entregues, tá? E como que vai funcionar a partir de agora, gente? Tem lá o nosso Instagram, no Comunidade de Cesteiras. É um Instagram exclusivo para vocês ali. Então, como que vai funcionar? A gente vai gravar as aulas, tá? Inclusive as aulas que já foram gravadas. Eu vou disponibilizar tudo lá no Instagram. Então, vai ter lá aquele rostinho, né? A telinha de rostinho, identificando qual aula que está lá disponível. Vocês vão clicar e vão poder assistir, tá? Vocês não vão mais precisar pagar mais nada pelo curso, tá bom? Então, vai ser somente essa primeira parcela que vocês deram. Ela vai ser o pagamento do curso todo. Eu vou continuar dando o meu melhor, vou fazer tudo como previsto, tá bom? Então, realmente vai ser aquilo que nós já tínhamos combinado. Ele vai ser entregue exatamente aquilo, tá? E só que vocês não vão precisar mais pagar nada por isso, tá? Então, eu vou tirar aquelas aulas da plataforma, vou concentrar tudo no Instagram, tá bom? As planilhas, os PDFs, os arquivos, por lá eu não consigo enviar, então vão ser enviadas aqui pelo nosso grupo do WhatsApp, esse grupo fechado que eu fiz só com vocês, tá bom? E vão continuar, aquele cronograma vai continuar, tá? Então, a gente vai dar aquela aula dia sim, dia não, aquelas pequenas microaulas que eu fiquei de dar, eu vou gravar tudo para vocês. Todo o conteúdo que vocês acreditaram em mim vai estar lá disponível, tá bom? Não vou deixar vocês na mão, eu vou honrar com a minha palavra, tá? Lembra que eu falei na última aula de segunda-feira sobre honra? Eu vou honrar com vocês, eu vou dar realmente a minha palavra para vocês, tá bom? E acho que é isso. Então, as aulas vão ficar salvas no Instagram. E qualquer dúvida, é só vocês me chamarem lá no WhatsApp e a gente conversa mais, tá? Mirella, agora, definitivamente, é com você. Eu vou compartilhar aqui a tela da planilha, gente. A Mirella, ela é minha amiga e ela é uma chefe fantástica. Mirella Viciano, adoro esse nome. Você não usa o seu nome, potência de nome para trabalhar.
E aí a Mirella Vicano vai ensinar para a gente sobre precificação. Ela é nada mais, nada menos que chefe de cozinha formada, ela é pós-graduada em administração e gerenciamento de restaurantes. Ela vai contar um pouquinho da história delas e depois ela vai começar a falar da planilhas e tal. Aí, quando você quiser que eu compartilhe a planilha, você fala, tá, Mi? Tá, pode deixar. Para compartilhar. Não vou colocar aqui agora, senão vai tirar o foco. Tá. Conta primeiro, explica o que a gente vai falar, e aí depois você fala, Mari, pode compartilhar, eu já compartilho a planilha, tá bom? Tá e bom, a gente, planilha real, viu? Planilha dela, então vocês vão ter uma noção real, não é nada fictício não, tá? É do que eu compro aqui mesmo, Zona Sul de São Paulo, no mercado, no macro, nos lugares que é de verdade, não é preço de antigamente, é preço da atualidade mesmo do que eu compro. Então, vou começar me apresentando, eu sou a Mirella, trabalho em restaurante desde os meus 17 anos, estou com 33. Comecei estagiando no La Casserole, que é um restaurante francês, depois fui para a família Mancini, que aqui em São Paulo é muito conceituado, fiquei lá como chefe durante uns 6 a 7 anos da minha vida. Fui trabalhar para o Sérgio Arno, com franquias de restaurantes italianos e viajava o Brasil todo, inaugurando as lojas, fazendo toda essa parte gerencial, gestão de pessoas, treinamento de equipe, salão, cozinha. Principalmente foi aí que eu aprendi muito dessa parte de gestão e ficha técnica, que o nosso cardápio era todo montado em cima de ficha técnica. Tinha que fechar o custo para poder ter lucro na ponta, principalmente franquia, você já tem que entregar isso pronto para o dono do restaurante, né? A gente fazia todo esse suporte. Então, o Excel virou meu melhor amigo. Uhum. Não tinha tanta noção de Excel antigamente, assim, eu era mais a parte operacional da cozinha mesmo, né? Eu era chefe, só que era aquela chefe que estava fazendo risoto, estava fazendo a coisa lá na ponta. Eu não estava me preocupando se aquele risoto, quanto que tinha de lucro, custo, lucratividade, CMV e etc e tal. Depois, quando eu estava trabalhando para o Sérgio Arno, eu estava fazendo pós-graduação de gestão de restaurantes no Senac, aqui em São Paulo. Foi durante 2 anos que aprendi demais, assim, tanto a parte de marketing, gestão de pessoas, que é muito difícil gestão de pessoas também, quando você começa a crescer, quando você está, às vezes, individual, a Mari sabe, né, ela tem poucos funcionários, é uma questão, quando você tem 300 funcionários numa empresa, é outra questão, e assim vai indo, conforme vai tendo que aumentar a quantidade de funcionários, também tem uma parte muito delicada, que é essa gestão de pessoas. Né? Trabalhar sozinho, às vezes, é bom, né, Mari? Que é só a gente, já é difícil. Verdade. A gente tem dias e dias. Então, vamos lá. Eu vou começar falando um pouquinho como é importante essa parte de precificação, e eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem um produto que ele está te dando R$1 de prejuízo. Se você vender 10 naquele mês, você tem R$10 de prejuízo. Você vendeu 100, você tem R$100 de prejuízo. Então, assim, tem muita gente que fala, mas eu estou vendendo mais, eu devia estar vendendo mais dinheiro. Mas se a precificação já não está correta antes, você não sentia tanto. Aí você fala, nossa, mas eu estou vendendo mais, eu estou ficando com menos dinheiro, porque você já estava tendo prejuízo desde o começo. A precificação, ela tem que ser correta desde vender 1 a vender 100. A diferença vai ser qual? Que quando você vende 100, os seus custos fixos são diluídos. Que aí eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o seu aluguel vai ser o mesmo se você vender 1 ou se você vender 100. O seu custo de transporte até a localização, talvez, da sua loja, ateliê, ou se você trabalha de casa, depende, vai ser o mesmo. Agora, se você vender 100, você vai diluir aquele aluguel. Certo? Então, para conseguir, desde o 1 até o 100, você ter uma precificação correta, você tem que colocar uma porcentagem que vá cobrir tanto os seus custos e que vá sobrar para a sua mão de obra e para o seu lucro. Uhum. Certo? Então, vamos colocar primeiro, se você fabrica qualquer produto, eu vou falar um pouco sobre a minha rotina. Então, eu faço produtos de confeitaria, pão de mel, cookies, bolos e etc. Para isso, eu tenho que ter uma ficha técnica. Eu tenho que saber exatamente quanto custou aquele bolo para saber por quanto que eu tenho que vender ele, certo? Para isso, eu tenho que ter balança digital, é imprescindível. Eu acho que é a melhor amiga, né? Não tem como, amiga. Se você tá, principalmente, até se você compra de alguém. Por exemplo, a menina falou que, eu vendo caseirinho pronto para você. E é tanto quilo.
Como você sabe se você está comprando o tamanho certo e ela está te entregando o tamanho correto? Ah, eu te vendi um brigadeiro de 20 gramas. Tem 20 gramas mesmo no brigadeiro ou você está pagando 20 gramas num brigadeiro de 15 gramas? Balança serve para tudo. Outro dia eu pedi um iFood aqui em casa, amiga. E a porção da batata estava falando que tinha 500 gramas. Eu cheguei aqui em casa, pesei a batata, eu achei muito leve. Tava 200 gramas. Tirei a foto, mandei lá. Mandei pro restaurante, eles mandaram outra porção de batata, pediram mil desculpas e não sei o quê. Por que eles fazem isso, amiga? Porque quem tem balança em casa para ficar verificando se é aquilo ou não é? E eles fazem muito isso, né, no iFood. Eles colocam prato de tantas gramas, porção de tantas gramas. Então, assim, o ideal é a pessoa ter a balança para poder pegar aquelas receitas do bolo de fubá que fazia com a avó, da goiabinha, do biscoitinho amanteigado, do sequilho, qualquer coisa. Você tem que saber quanto custa, quanto rende e por quanto você vai vender. Sim. Não é achômetro. Não, quando a gente trabalha com dinheiro, não dá para você achar que rende tantos. Você tem que saber exatamente. Outra coisa, às vezes você pensa assim, mas é 10 gramas. Aí você faz 10 vezes, é 1 quilo. É 100 gramas. Aí você faz 10 vezes, é 1 quilo. Sim, o meu pão de mel, por exemplo. O meu pão de mel, ele pesa exatamente 25 gramas de massa crua. Cada pão de mel que eu vendo. Então, quer dizer, se você falar nesses 10 gramas, a cada 25, eu já faço um pão de mel. Então, a minha receita rende exatamente 24 pães de mel. Se eu tirar 5 gramas de cada um, já não vai dar 24 no rendimento final. Tá entendendo? Se eu colocar um pouquinho mais que 25 gramas na forminha e vou colocar no olho, vou colocar na colher, não dá, amiga. Tem que ser. E a gente tem que começar a trabalhar certo desde o início, porque igual você falou, enquanto você é sozinha é uma coisa, quando você tem uma funcionária é outra. E outra coisa, enquanto você faz, por exemplo, as meninas que fazem cestas, enquanto você faz uma cesta por semana, enquanto você estiver fazendo 5 por semana, 10, 20 por semana. Imagina, se você não faz no pouco, no certinho desde o início, as chances de depois, quando você começar a crescer, começar a você não ver dinheiro, o dinheiro escorrendo pelo bolso. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu já tive confeitaria e sou formada em administração e gastronomia, mas quem me ajuda a fazer muita coisa é a Mirella. Há um tempinho atrás, ela falou assim para mim, Mari, mas quanto que você ganha na sua cesta por mês? Gaguejou. Quanto fica de líquido? Eu falei, amiga, quanto aí ela começou, e aí eu falei, caraca, falei, amiga, falei pra ela, preciso de uma consultoria sua, não foi? Falei, preciso de uma consultoria pra sua urgente, porque, gente, como eu falei pra vocês no início, eu tô com novos projetos. Como que eu vou para outros projetos, ou o mesmo projeto que eu tenho hoje melhorado, se eu não sei nem quanto que eu ganho por mês exatamente? Eu sei o que caiu na minha conta e sei quanto saiu, mas exatamente o líquido, tudo, eu não sei. Eu não sabia dizer para ela. Sim. Então, o líquido é tão importante, por exemplo, vamos supor, a gente tem que pensar a longo prazo, tá? Você pega uma empresa, vamos supor que você quer vender o nome da Era Uma Vez, tá? Você fala, cansei, não quero mais, quero fazer uma franquia, uma filial da Era Uma Vez. Se você não tiver um DRE detalhado e você souber quanto é seu líquido, o cara nem senta para conversar com você com proposta nenhuma. Você nem senta na mesa do cara. Se você não tiver números, não interessa se o Instagram é bonito, se a foto é legal, se eu tenho tantos seguidores, se a minha venda é boa. Venda não é lucratividade. São duas coisas completamente diferentes. Eu, por experiência própria, quando eu trabalhava nas franquias, a gente tinha uma média de uns 20 restaurantes que eu monitorava. Não eram os que mais vendiam que tinham mais lucro. Uma coisa não está ligada à outra. Eu tinha unidades que faturavam o dobro de verdade. Unidades, restaurantes que faturavam o dobro e unidades pequenas que faturavam menos, mas o lucro do cara era melhor. Por quê? Porque ele acompanhava mais o preço do fornecedor, ele via realmente quanto estava rendendo, ele pegava na ponta, assim, ver se estava tendo desperdício, se o funcionário estava porcionando certinho o quanto ia para o cliente, não deixava estragar nada, tinha uma rotatividade de mercadoria maior, nada era perdido. Então, assim, isso o cara tem uma lucratividade melhor. Foi ótimo você tocar nisso aí, tá? Por quê? Eu vejo lá no grupo de cesteiras, as meninas sempre... Eu falei sobre segunda-feira, sobre vendas.
que as vendas são mais aqui do que qualquer coisa. Porque Sim. se, né, e eu falei para elas não se comparar com a amiguinha. Então foi ótimo você tocar nesse assunto. A gente não combinou nada, viu, gente? Eu falei para ela falar o que ela queria falar. E eu falei para elas não se comparar, porque às vezes elas ficam olhando a amiguinha que vende 10, 15 cestas, vamos supor, 8 cestas por dia, e ela fala, ai, gente, eu não estou vendendo quase nada. Primeiro, se a pessoa estiver fazendo a precificação dela errada, ela pode vender 50, que ela não vai estar ganhando a mesma coisa. Segundo, às vezes ela vende algo muito barato, então ela realmente precisa ganhar na quantidade, do que vender algo com um ticket mais alto, que ela teria que trabalhar menos e atender aquela quantidade. Outro ponto, é isso que ela está falando agora, não importa, ela pode estar vendendo 20 cestas por dia, só que ela pode não estar precificando, não fazendo o controle, não fazendo as coisas certas, e você que está vendendo suas míseras 10 cestas por semana, está tendo mais lucratividade que ela. Então, foi ótimo você tocar nesse assunto. Pode continuar. Porque para montar uma cesta, por exemplo, não adianta falar, mas eu tive que comprar a bandeja toda de morango. Aí usou 2, 3 na cesta. O que você faz com o resto? Tá indo pro lixo, você vai comer, tá indo bater com leite, tá uma vitamina. Isso daí tem que entrar no seu custo, que é a bandeja inteira. Se você não tá aproveitando ela toda para poder vender, algum fim você vai ter que dar. Para isso, você tá custeando. Não adianta falar, mas eu usei só 2, 3 morangos na cesta. E o restante você fez o quê? Você compra só 2, 3 morangos na feira? Você vai na moça da feira e fala, eu quero só 3 morangos, moça, eu só vou usar 3. Ou você compra a bandeja inteira. Isso é a precificação. As minhas fichas técnicas, eu tento otimizar ao máximo. Então, por exemplo, se eu sei que uma receita dá 24 pães de mel, quando eu recebo uma encomenda em grande escala, eu já sei quantas receitas eu vou ter que fazer exatamente, e eu falo para o cliente, eu falo, eu consigo, as minhas encomendas eu só aceito de 24, múltiplos de 24, ou pode ser 24, ou 48, ou 96. Eu não vou ficar aceitando 110 pães de mel, não. A não ser que eu cobre o múltiplo que encaixe na minha receita, entendeu, Mar? Porque eu não consigo fracionar a receita. É a mesma coisa de bolo. Tem gente que fala, mas eu quero um bolo de 1 quilo. O meu menor bolo é 1,5 kg. Porque eu não consigo fracionar o ovo, não consigo fazer meio ovo. Dá para fazer meio ovo? Não. Então, eu não. A minha receita são 3 ovos, dá 1,5 kg. Eu vou fazer um ovo e meio para fazer meia receita? Sim. Entendeu? Então, normalmente, é isso que é o ideal da ficha técnica. É você saber o quanto custa para você saber por quanto você vai ter que vender. Miga, você quer colocar uma planilha aí para a gente começar a falar mais detalhado? Coloco, sim. Tem taxado o pão de mel, ela tá embaixo, custo, receitas. Tem várias abas, né? Aproveitando, dando um outro exemplo dessa parte de lucratividade. A Marija, a gente já tá há um tempo, né? A gente é amiga há um tempo, ela sempre acompanha os meus resultados, faço questão de dividir com ela e ela comigo, porque a gente se ajuda muito nisso. O meu Natal, por exemplo, eu vendi mais que a minha Páscoa. Só que o meu Natal eu ganhei menos dinheiro que minha Páscoa. Aí, ó. Eu tive mais trabalho no meu Natal do que na minha Páscoa. Minha margem de lucro era menor no Natal. Eu trabalhei mais e ganhei menos que a minha Páscoa. O que é melhor? O que você quiser. Se você quer trabalhar muito e ganhar menos, porque, minha realidade, eu não consigo, nananana. Tudo bem, é uma escolha sua, mas você tem que ter isso no papel para poder decidir. A minha Páscoa, eu falei, eu prefiro vender menos e ter uma lucratividade maior do que ficar me matando e ficar sem dormir, ter que ficar de orientada. O que eu fiz aos namorados, coloquei uma cesta bem mais cara, trabalhei muito menos e tive a mesma lucratividade que o Dia das Mães. A questão, amiga, que eu sempre falo até para você, a questão é você estar com aqueles números no papel para você fazer a tomada de decisões. Esse produto não vale a pena vender, é muito caro na minha cesta. Como as meninas, elas têm, cada uma tem sua realidade, cada uma é de um lugar. Não adianta você se espelhar no que está sendo feito em São Paulo, muitas vezes, e é muito caro na sua realidade. Procure um produto que lá na sua realidade, no seu estado, é top e que vá fazer a mesma função. Isso a gente tem muito exemplo de coisas de fora. Você vai comprar um produto de fora para colocar na sua cesta, vamos supor, um produto importado, você vai ter que depender de dólar, você vai ter que depender de uma série de fatores. Se você consegue um produtor regional, que é da sua região ali, que faz um morango maravilhoso, compra o morango.
Não vai ficar se preocupando em comprar o morango que é importado, que é não sei da onde. A framboesa. Isso, exato. É tão rico em frutas, coisas naturais, coisas frescas. Como, por exemplo, o Nordeste, que tem cajá, que tem cupuaçu, açaí, tem tanta coisa que a gente estava falando ontem dessas frutas de lá. Então, assim, pega a realidade da localização e faz aquilo um trunfo para você. Uhum. Entendeu? É legal você pegar a inspiração de outros lugares, eu acho super válido, mas tem coisas que para nossa realidade não funciona. Verdade. A gente mesmo tem exemplos aqui que se eu quiser colocar produtos do Nordeste ou de outra localização, eu tenho que pensar muito se vale ou não a pena, se eu vou encontrar sempre. Miga, um pouquinho mais para baixo. Tá nessa aí mesmo. É que tem várias. Tem alfajor, cone trufado. Agora vai um pouquinho pro lado direito. Tem mais. Tá por aí, miga. Qual o nome que você quer? Pão de mel. Porque eu acho que o pão de mel é fácil de exemplificar. Opa, peraí. Deixa eu procurar aqui, localizar, fica mais fácil. Aqui, ó. É esse mesmo aqui, ó. Deixa eu aumentar a tela. Aí. Então, amiga, essa minha planilha é uma planilha inteligente, onde eu coloco uma outra aba que tá até aqui embaixo, ó, preços e ingredientes, onde eu coloco todos os preços de ingredientes. E aqui é tudo que eu pago, tipo chocolate da Cical, abacaxi, açúcar, bicarbonato. Quando são coisas assim, farinha de trigo, açúcar, eu sempre tenho as marcas que eu mais uso, tipo, mas não me apego somente a uma marca, porque, na minha opinião, não difere tanto, contanto que seja um açúcar de qualidade. Se tiver algum na promoção, eu vou atrás do que está na promoção. Aqui eu coloco os preços, a quantidade da embalagem e a própria planilha já faz o cálculo. Então, por exemplo, 2,85 o açúcar refinado. São 1.000 gramas ou 1 quilo, né? Você tem que sempre unificar a medida. Então, se é em grama ou é em quilo. Poderia ser 1, que é 1 quilo, e aí você, quando for gramas, você colocar 0,800, 0,700, quando for gramas, mas eu prefiro deixar assim tudo em gramas já. 1.000 é 1 quilo. Aí embaixo, por exemplo, açúcar... Eu prefiro usar esse tipo também, viu? Açúcar gelado, 500, né? Ó, banha, que eu uso no cookies, 450, baunilha, 960 ml, fica tudo padronizado. O pacotinho do bicarbonato eu compro com 80 gramas. Aqui, ó, no caso, a bolacha Calypso, eu coloco 20. Por quê? 20 unidades, eu uso uma unidade em cada. E aí eu faço o cálculo. Porque já não adianta em gramas. Porque como eu uso uma em cada, tem umas que pesam um pouco a mais, um pouco a menos. Entendi. Volta lá no custo receita. Muita gente fala assim, eu somo tudo que eu gasto e multiplico por 2, multiplico por 3. Aí, eu não sei o quanto isso é bom ou ruim, tá, amiga? Eu prefiro saber exatamente o quanto que eu tô ganhando de cada coisa. Certo. Aí embaixo você vai ver, ó, margarina, açúcar, leite, chocolate em pó 50%, esse aqui eu sempre uso da Melken, farinha de trigo, o mel, que é 43 gramas, canela em pó, bicarbonato, cravo em pó, o doce de leite, que eu gosto de usar o doce de leite da moça cozido na pressão, da textura, para fazer o pão de mel, eu ainda acho um dos melhores. Então é o preço do leite condensado. Ah, tá. Só que como eu vou acrescentar lá embaixo gastos incalculáveis e tudo, é como se eu já estivesse colocando o que eu gasto de gás nesse doce de leite, tá? Então, aqui, por exemplo, deixa eu mostrar para elas. Vou colocar aqui, meninas, ó, abacaxi, certo? Aí, pode ver que já sumiu o custo, ó, eu tô aqui. Eu escrevi, ó, aqui tinha escrito margarina, ela tem um custo. 5 gramas e o custo de 3 centavos. Aí eu vou colocar aqui abacaxi, que foi aquele primeiro que eu sei que tem lá. Já o custo aqui, ó, já pagou. É que lá tá escrito abacaxi pérola, tem que ser exatamente a mesma grafia. Por exemplo, coloca mel, que aí ele vai pegar o mel igual de baixo. Vamos lá, mel. Pronto. Aí ele já calculou que 5 gramas de mel é 5 centavos. Ó, aqui vocês podem ver que tá 43 e aqui já aumentou para 45 centavos. Como aqui está 5 gramas, aí ele está aqui como 5 centavos. Então, vocês vão, a primeira parte, no caso, fala para elas como que elas vão preencher, como que começa preenchendo a planilha. É aqui, é o começo.
Isso, aqui você vai. Eu coloco por ordem alfabética porque eu acho mais fácil para depois conseguir controlar isso e até colocar outras coisas, ou quando eu quero consultar algum preço, e eu vou colocando tudo. Aí tá tudo misturado, entre tag, saco de craft, você pode fazer embalagem, tá tudo junto. Eu prefiro deixar tudo junto. Cada pessoa faz do jeito que quer. Eu prefiro deixar junto, porque quando eu compro a notinha e eu vou atualizar o preço, eu já entro no preço dos ingredientes e vou colocando todos juntos. Ah, já. Você já atualiza Porque aqui nessa planilha, nessa isso, coluna. por exemplo, de 3 em 3 meses, mais ou menos, eu pego as notinhas que eu estou comprando e dou uma atualizada no preço. Se eu ver que aí, como ele está linkado com a receita, os preços de custo vão ser todos atualizados ao mesmo tempo. Eu não vou ter mais que fazer aquele lá do pão de mel, por exemplo. A partir do momento que eu fiz uma vez a precificação do pão de mel, ele já vai ficar para sempre. A única coisa que eu tenho que atualizar é essa parte do preço dos ingredientes. Ou alguma receita nova que eu vou colocar. Aí, quando eu mexer aqui no preço dos ingredientes, ele já vai modificar lá. E lá para baixo, ele já vai dar o preço mínimo de venda. Em cima do preço mínimo, eu vejo. Se eu já estou acima daquele preço mínimo, eu tenho que fazer reajuste de preço. Eu vou descobrir nessa hora que eu fizer a atualização de ingredientes, se eu tenho que atualizar meu cardápio ou não. Se aquele custo está cobrindo, não está. Se eu posso até diminuir a minha margem, falar, não, eu quero manter o preço, mas eu quero ficar com minha margem menor. E assim vai indo. Então, beleza. Então, o primeiro ponto é elas pegarem a planilha que eu vou disponibilizar para elas e preencher aqui, né? Isso. Esse é o primeiro ponto. Como e saber o quanto de tem em cada embalagem. Por exemplo, tem muita embalagem, deixa eu dar um exemplo. Tem valor e valor drenado, por exemplo. Vamos supor que é uma cereja em calda, tá? Então, tem o valor da calda e o valor drenado. A pessoa vai colocar o preço pelo valor drenado, porque a calda ela não vai usar no aproveitamento da receita, por exemplo. E como que ela calcula isso? Já tem na própria embalagem o valor drenado. Tá. Ah, é bem escrito, né? Isso, só que, por exemplo, que nem no Dia dos Namorados eu fiz o brigadeiro recheado de cereja em calda. Só que na hora que eu vou pesar, eu não vou pesar. Vou pegar lá a embalagem R$10 a cereja em calda e 200 gramas. Se o valor drenado é 150 gramas, é 150 gramas o valor dos R$10 de cereja. Entendeu, amiga? Tá. Eu dei o exemplo, mas é porque tem gente que usa aquelas abacaxi em calda, coisas assim, né, de fruta em calda, que principalmente você tem que ficar atenta por isso, porque você olha a lata, você fala, nossa, vem 2 quilos de não sei o quê. Mas o drenado não é aqueles 2 quilos. Verdade. Você tem que fazer essa conversão, porque até nisso a gente às vezes perde dinheiro. Você tá achando que tem 2 quilos, mas o rendimento não é 2 quilos no Se você for fazer um bolo de abacaxi, você for usar isso em lata, você vender 10 bolos por dia, o custo vai ficar como? Já foi, amiga. A calda tá indo pro ralo na pia, e você não tá usando pra... Exatamente. E no caso, por exemplo, quando as pessoas, por exemplo, as meninas que fazem cesta e não produzem, porque não sabem fazer, enfim, trabalham CLT, como que elas colocam aqui? Elas colocam da mesma forma? Elas vão colocar da mesma forma. Vai colocar, por exemplo, vamos supor que ela compra... O croissant. O croissant compra por quilo, ou compra por pacote, ou compra por unidade. Compra como? Eu compro o pacote que vem com 5. Tá, pacote que vem com 5. Então, você vai colocar croissant, 5, na quantidade da embalagem, e o preço que você paga. Vamos supor reais, eu nem lembro quanto é. Entendi. Tá, ok. Aí vai dar um valor do croissant. Quando você colocar croissant, você vai falar, ó, nessa cesta, porque aqui, ao invés de pão de mel, você poderia colocar cesta 1, sei lá, cesta amarela. Por nome. Cesta amarela. Isso, você vê o nome que tá na sua cesta. Aí você vai colocar, e aí nisso você vai colocar, ó, eu uso um croissant, uma caneca, já calculou dá 1,60. Isso, ele já calculou sozinho, ó, R$5, 8, isso. Aí, por exemplo, você vai colocar caneca. Eu até tenho uma caneca Dia das Mães aí que eu usei. Se você digitar lá caneca Dia das Mães, vai aparecer, que eu montei uma cesta. Eu coloquei uma caneca aqui. Aí eu vou colocar uma caneca, já apareceu R$2. Você viu que tava 1.000, aí ele já tinha 100, ele já tinha calculado R$1.000 de caneca. Porque... Foi, ó. Então, para isso, você tem que fazer duas coisas. Precificar direito o preço dos ingredientes e aqui, na quantidade da receita, não pode passar uma vírgula.
Se você preencher ali, era para ser 650 gramas, você colocou 700, vai dar diferença no seu custo. Ou colocou a menos ou a mais. Verdade. Ficar sempre bem atento nessas quantidadezinhas, porque qualquer vírgula aqui faz muita diferença. Tá. Aí tudo bem. Meu custo do pão de mel. Esse é um pão de mel de 70 gramas. Eu coloco todos os ingredientes. O que eu uso de cobertura fracionada. Eu até uso chocolate branco para fazer uns risquinhos em cima de decoração. Tudo eu coloco, ó. Vai 1 grama de cravo em pó, mas eu coloco, porque são 11 centavos. E aí, se eu fizer um monte, vai um monte de dinheiro. E embaixo, já eu coloco uma divisóriazinha, coloco as embalagens, que no meu caso tem o logo, ó, eu coloco tudo, logo adesivo, a embalagem da Cromos, que é aquela que... Até que essa ficha, ela não tá... Tem a embalagem da Cromos e o lacre colorido e a etiqueta de validade. O lacre colorido eu coloquei 9, por quê? Porque eu acho ele muito grande. Então eu corto ele na metade para fechar o meu pão de mel, sabe? Porque eu acho que ele fica muito grosseiro, aquele grandãozão. Então eu corto todos na metade. Provavelmente 9 vai render 18, então eu já coloco o custo pela metade, eu coloco 9. Tá. Aí aqui ele dá o valor total de embalagem, que seria R$ 1,92. O valor total da receita, somando os custos lá de cima, mais o valor das embalagens, tá? Somando o total. E aí aqui embaixo você coloca o rendimento. Ó, vou mostrar nesse para vocês, ó, tá calculando tudo. Gente, esse aqui tá aqui, o azul, ó, o é azul o que tá somando. é o que tá somando, tá? Então aqui, ó, como vocês podem ver, ó, tá somando tudo, o valor total da receita, tanto embalagem Isso. quanto os ingredientes que ela usou para poder produzir. Isso. Então quer dizer que o total da receita é 17,15. Aí o meu rendimento são 17 pães de mel, certo? Custo por unidade, 1,01. Esse é o custo do 17,15 dividido por 17. É o 17,15 aqui, dividido por 17. Que é o Que é rendimento. o valor total da receita dividido pelo rendimento. Exato. Tá? Aí, os gastos incalculáveis, vamos lá. Essa planilha eu uso, gastos incalculáveis é 20%. 20% é o que a gente usa de gás, luz, detergente, desmoldante, papel manteiga. São essas coisas que a gente não consegue mensurar para acrescentar um valor na planilha. Só que a gente usa. Por exemplo, esse meu pão de mel, ele fica 20 minutos no forno. Então, eu tenho que acrescentar algum valor em porcentagem para poder suprir esse meu gasto. Depois a gente vai lavar a louça. Então, no meu caso, eu coloco 20% de gastos incalculáveis, 7%, que seria utensílios e futuros reparos. Deixa eu mostrar aqui na planilha, amiga. Tá. Ó, vai ser o custo total da receita. Tá vendo esse 0,2 aqui, gente? É como se fosse uma porcentagem número decimal. Tá? Isso. Então, é como se fosse 20 dividido por 100, daria 0,2. Então, já tá aqui automático, tá? Então, vai ser os 20%, que seria 0,2 vezes o 17, então ela sabe que esses gastos incalculáveis daria 3,43. Pode continuar. Exato. Aí o próximo item que eu coloco é 7% de utensílios e futuros reparos. No caso de quando a gente faz produção, isso é inevitável, né? Eu uso forminha para o pão de mel, depois vai ter que comprar outras forminhas, bico de confeitar e tudo mais. Então, eu acrescento 7% para sempre ter um caixa, basicamente um dinheirinho separado para sempre eu estar com uma forminha nova. A Mari sabe, eu já comprei forminha, já fiz cápsula de cappuccino, a gente já fez. Sempre eu tô comprando forma para fazer barra recheada, coisas diferentes, mas para isso. Por exemplo, quando eu. É como se fosse um investimento. Quando minha geladeira queimou, que deu problema ali que a Eletropaulo mexeu 2 dias seguidos, parou minha geladeira. Esse dinheiro foi o que foi usado para arrumar minha geladeira. Exato. Parece que não, mas esses caixas que a gente tem que fazer, uma porcentagemzinha que você vai separando, deixa numa poupança separada, é realmente para esses emergenciais, para manutenção, é para sempre você ter um dinheirinho separado. A gente olha assim na planilha, mas parece pouco, só que você tem que pensar no volume, entendeu? Sempre você está fazendo um monte de coisinha e aquele dinheirinho já está ficando ali separado, está ficando separado. Aqui, ó, 7, tá vendo, gente? 7% dividido, 7 dividido por 100. Dá 0,07. A mesma coisa do dali de cima, tá? Isso. Continua, 40%. A mão de obra é 40% no caso do pão de mel. Quando são itens, por exemplo, Páscoa, né? Que aí tem a temperagem de chocolate, aí minha mão de obra fica 60%. Então, isso tudo são
coisas que a gente tem que ter uma média. A média é 40. Se é uma coisa que é muito, muito trabalhosa, você pode pôr 60. Se é uma coisa que não dá tanto trabalho, aí você põe 20. Por exemplo, no caso dos caixotes, quando a pessoa faz a montagem, você não precisa colocar 40% de mão de obra, porque se você já comprou de alguém que fez, você não vai ter essa mão de obra aqui na ponta. Você já comprou o bolo pronto, você já comprou o biscoitinho pronto, você vai só fazer a montagem. Por exemplo, como a Mari terceiriza algumas coisas também no caixote dela. Quando ela faz o caixote do zero para preparar tudo, aí sim você pode pôr 40%. Agora, se você vai terceirizar produtos, aí você pode pôr 20, pode pôr 15. Por quê? Porque essa mão de obra, nessa porcentagem, já está embutido no preço final que você pagou para o seu fornecedor. Não tem como você comprar, terceirizar tudo e ainda querer colocar 40% de mão de obra em cima. Eu estou dando um exemplo de um produto que eu pego do zero, a farinha de trigo, o leite, o mel, eu estou transformando ingredientes em produto ainda, tá? Aí sim eu coloco 40%, amiga. E qual seria um valor, uma porcentagem que você acha para quem, por exemplo, hoje, no momento, ela não sabe cozinhar, ou ela trabalha CLT, não tem como fazer, mas ela quer ganhar o dinheirinho dela com cestas? Qual seria a porcentagem que você acha que é bacana? De 15% a 20%. Tá. Ela pode colocar 20%, viu que ficou muito fora do mercado, diminui para 15% na mão de obra, tá? Beleza. Mas ela tem que ter essa mão de obra, por quê? Porque a longo prazo, mesmo que ela, né, agora no momento não tenha, mas vamos supor que no futuro ela vai ter um funcionário. É essa mão de obra que vai pagar o funcionário. Sim. A ajudante dela. Porque mão de obra não é o lucro. É isso que o pessoal não separa. Não quer dizer que você trabalha sozinha, que você não está fazendo uma função que você poderia estar pagando um outro funcionário para fazer. Quando você começa a crescer, você já tem que ter isso precificado. Por quê? Porque tem muita gente que fala assim, o lucro é da empresa e a mão de obra é sua. Independente da empresa, às vezes está pequenininha, a mão de obra, por exemplo, é minha, totalmente minha. O lucro é da empresa, é do CNPJ. A mão de obra é do meu CPF, entendeu? Uma coisa vai para minha conta pessoal e outra coisa. Então, eu trabalho sozinho. Então, por exemplo, a mão de obra. Eu calculei que eu vendi tanto. Aí eu pego lá o valor de tanto, vezes 40%, que é a minha mão de obra, aquele valor é meu salário. Sim. Certo? Meu salário para a Mirella, chefe. E aí tem a vendedora Mirella, que é eu mesma também, só que aí é a parte do lucro. Por que o lucro é da empresa, amiga? Porque ele vai pagar, por exemplo, futuros investimentos, vai pagar um curso que você quiser fazer, vai pagar um workshop que você quer fazer para se aprimorar em tal coisa. É da empresa. Não é o seu CPF que vai pagar isso. Quando a gente está trabalhando numa empresa, não é a empresa que banca muitas vezes essas coisas, é a empresa que fala, eu vou arcar com no mínimo 50% da faculdade, os outros 50% é você. Tem muita empresa que faz isso. Meu irmão mesmo na faculdade, na empresa dele, ele tem isso. Pagaram o curso de inglês dele. Então, assim, isso a pessoa já tem que ter para precificar e dar certo essa parte de gestão, é ter conta CNPJ e conta CPF. Não dá para tirar um tirando do outro, que aí a conta não fecha nunca. Sim. Você não sabe de onde está indo o dinheiro. Se é o dinheiro para compra do mercado da sua casa ou compra do mercado do caixote. Aí fica perdido o dinheiro, você não sabe. E outra coisa, amiga, precisa colocar também, a mão de obra, por quê? É muito importante, porque eu vou até falar com elas, lembra que eu falei na segunda-feira sobre vendas, começa aqui, se você não se pagar, né, você acaba desistindo do negócio, porque você não tem dinheiro na mão, né, e outra coisa, é muito bom também essa questão da mão de obra, porque por mais que você compre as coisas, de repente as meninas que compram prontas, você vai ter a mão de obra para poder montar, você vai ter o trabalho de pegar o caixote, colocar a para, colocar a bandeirola, cortar a bandeirola, cortar um tecido, colocar tag, colocar no saco, tudo isso você tem que ter mão de obra. Sim. Você vai lá lavar todos os vidrinhos para colocar geleia, você vai lavar suas garrafas para pôr o suco, tudo isso precisa ser precificado. Então, é muito importante que, por mais que a mão de obra seja menor, precisa ser colocado mão de obra. Então, amiga, na verdade, a mão de obra, eu vou dar um exemplo. Como ela é porcentagem e ela vai ficar entre 15% e 20%, não quer dizer que a pessoa vai ganhar menos.
Porque Sim. é porcentagem, porque o seu custo, por você estar comprando as coisas de outra pessoa, ela já vai dar mais lá em cima. Então, vamos supor, 15% em cima de R$ 10 é mais do que 40% em cima de R$ 1. Verdade, verdade. Tá? Então, eu estou querendo dizer nisso. Você vai diminuir a porcentagem, por quê? Porque, logicamente, o seu custo lá em cima vai ser mais alto do que o meu que eu vou fabricar. Verdade. Não tem como, você já vai comprar de outra pessoa, ela vai estar ganhando o lucro dela, ela vai estar ganhando a mão de obra dela, ela vai estar ganhando tudo. A partir do momento que você comprou o pão de mel, vamos supor, ó, vou dar um exemplo, esse pão de mel, ele custa por unidade 1,1, tá? Uhum. Aí, juntando todos os custos, nananana, eu deveria vender ele por R$2,69. Preço de venda por unidade. Esse é o preço mínimo para eu cobrir todas as porcentagens e meu custo. Uhum. Eu vendo ele a R$4. O que quer dizer isso? Que eu cubro o meu custo e ainda sobra mais do que 100% de lucro, certo? Certo. Tá. Se eu quisesse ter uma margem menor, poderia ser R$3, poderia ser R$2,80. Poderia? Sim. Poderia. Poderia. Eu prefiro vender a R$4, porque acho que tem mercado para o produto que eu faço, pela qualidade e tudo mais, e prefiro vender menos e ter uma lucratividade maior. Certo? Só que, se você vai comprar o pão de mel de uma confeiteira, você vai pagar R$4, você não vai pagar 1,1. Verdade. Então, a porcentagem aqui embaixo parece que vai ficar menor, se eu falei 15%, 20%, mas ele vai ser um valor mais alto. Deixa eu colocar a simulação aqui, ó, 20%. Daria isso aqui. Sim. Só que quando você comprar o pão de mel pronto e colocar lá em cima uma caneca, um pão de mel, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, vai ser igual quando a gente fez o seu curso das cestas do Dia dos Namorados. Do Dia da Mulher também, que eu fiz com você, que o custo é muito maior, amiga, porque você está terceirizando as coisas. Então, você vai ter que abaixar sua mão de obra. Às vezes, você não vai nem conseguir ter 100% de lucro. Por quê? Porque o valor vai ficar muito alto. Porque como é porcentagem, ele vai se ajustando, que quanto maior o custo lá em cima, mais porcentagem vai dar embaixo. Verdade. 100% desse rendimento, dessa receita é R$17. 100% de uma cesta que está dando um custo de 40 é R$40. Então é muito mais, é mais que o dobro. Verdade. Porcentagem, ela oscila muito nisso. Isso é uma base, mas a pessoa vai ter que colocar todas as coisas e aí falar, não, isso aqui não é um preço de mercado. Ou, nossa, tá ótimo, podia estar cobrando mais, ou podia estar, entendeu? Ou a pessoa fala, não. Tem cesta minha que eu tenho 120%, porque deu um então, custo tão baixo que eu fui lá e coloquei 120%. Mas aí, amiga, quando você coloca no papel, que é uma delícia, porque você, ao mesmo tempo, vai descobrir qual a cesta que você tem mais lucratividade. Você fala, essa aqui é que eu tenho que colocar mais foto. Essa aqui é que eu não... Porque tem a cesta que você tem que ter, mas não é a que você mais ganha dinheiro. Verdade, aí você fala, ó, essa aqui eu não preciso forçar a venda. Por exemplo, eu tenho cookies de Nutella no meu cardápio. Não é ele que eu quero forçar a venda, porque ele me custa muito. Eu tenho que forçar a venda dos outros, do brigadeiro, de brigadeiro de paçoca, o Red Velvet. Por quê? Porque, para mim, eles são mais lucrativos. Mas eu não posso deixar de ter do de Nutella, entendeu? Entendi. Só que quando você começa a colocar essas coisas no lápis, aí você fala, eu vou gastar meu tempo fazendo propaganda para qual produto? Para aquele que tem mais lucro. Verdade. Não para aquele que você tem que gastar mais tempo e fazer, ou aquele que é muito demorado. E tal. É simples assim. Ó, aqui no total, tem aqui as coisas, né? Então, aqui, ó, seria a primeira, né? Que é o valor total da receita. E juntando os gastos com cada porcentagem. Isso. Ó, aqui, ó. Toda a parte da porcentagem, viu, meninas? Aqui, ó. Tá calculando tudo aqui. A soma, né? Somando tudo. E aí vem esse total. E aí vem o preço de venda por unidade. Como é que é esse aqui, amiga? Explica para ela. Esse é esse 45,80 dividido por 17. Então, ele vai pegar tudo aquilo que você somou de gastos incalculáveis, utensílios, reparos, mão de obra, lucro, né? E aí dividiu pelo rendimento. Então, você sabe que o seu preço... Isso aqui é preço de venda por unidade, que eu coloquei o nome, mas assim, é preço mínimo. Para você cobrir tudo que está lá em cima, seus custos, o preço mínimo deveria ser R$2,69. Como eu falei, no meu caso, eu cobro R$4. É isso que eu ia perguntar. A única diferença é o quê? Que o meu lucro é maior.
Então, ó, meninas, para vocês verem, o preço dela, pela planilha, ela poderia estar vendendo por 2,69 e teria seu 100% de lucro. Só que o que ela fez? Ela vende a R$ 4, então ela tem ainda, além do 100% de lucro, ela ainda tem aquele residual que ela ganha a mais ainda, entendeu? E outra coisa que eu queria te perguntar, por exemplo, a gente faz, as meninas vão fazer bolo, vão fazer o donuts, por exemplo, vai fazer o bolo, vai fazer o pão de mel e vai fazer o pãozinho para entregar. Aí, nesse caso, ela pode fazer, então, por exemplo, uma do bolo, uma do pão de mel e uma do pãozinho. E aí, depois, ela faz uma outra para cesta, pegando esses custos que já foram desses aí, não é isso? Então, quando ela vai fazer uma planilha que vai somar outros produtos, eu acho que eu até tenho aqui embaixo, amiga. Tenta achar Dia das Mães aí. Desse tempo lado. Aqui, ó. É. Tenta pegar uma aí. Ó, por exemplo, aqui tem o cupcake de maçã e canela. Ó, vamos dar um exemplo, cupcake é bolo. Então, a receita, vamos supor, ó, tá lá, 4 ovos, açúcar, óleo, maçã. Essa receita é muito boa, é da Dona Lu. 4 ovos, açúcar, nananã. Lá embaixo, ó, maçã, a quantidade que eu bato inteira, maçã picada, canela, as forminhas de cupcake, que são 24 rendimento, vai para baixo. Aí, para aí. O que eu vou pegar para colocar na próxima planilha que eu vou juntar o cupcake de maçã? Eu vou colocar esse 0,58 custo por unidade. Por quê? Tá. Ele não vai poder calcular lucro em cima de lucro, certo? A gente não vai colocar 1,56 lá e depois ele ainda vai somar tudo e ainda vai jogar lucro em cima de novo? Não. Então, eu vou... tem uma planilha aí que já tá o cupcake também. Como 0,58. Cesta 1 aqui, ó. Isso, cesta 1, acho que é ela que tá. Não, é a 2, miga, que tá o cupcake de maçã. Vai pro lado. Ó, aqui, cupcake maçã canela. Aqui, ó, cadê? Ele tá 1,35. Por quê? Aperta 1,35, miga. Porque eu coloquei o custo lá de 0,58 mais a embalagem. Legal. Que é 0,77, tá? Pra você ver, a embalagem é mais cara que o bolinho. Que é aquela embalagenzinha de acrílico, que tipo acetato, quer dizer, transparente. Que eu coloquei a fitinha de cetim e tudo. Eu vou tirar aqui o custo, ó, vocês vão ver que vai mudar, tá vendo? É porque eu linkei, então eu coloquei que o custo aqui é igual àquele valorzinho lá de cima. Já deixei linkado. Por que linkado, amiga? Porque se eu mudar em algum momento o preço do açúcar vai mudar a ficha do cupcake, que depois vai mudar já vai mudar da cesta do Dia das Mães. Vamos supor que no Dia das Mães do ano que vem eu quero usar essa mesma cesta. Eu vou na minha planilha de preço de ingredientes, vou atualizar, o ovo mudou, o açúcar mudou, vai mudar a ficha do cupcake de maçã, que depois vai linkar com a ficha da cesta, e vai ficar atualizado. Vou mudar aqui. Vou colocar R$5. Vamos ver quanto vai ficar o custo lá do cupcake de maçã. Tá na última aba, amiga. Vou ver aqui. É muita planilha. Ó, o cupcake de maçã tá aqui do lado. Ó, ele já tá 0,61. 0,61. Então ela é toda linkada. Dá trabalho, amiga? Dá. Tem que fazer com calma? Tem. Só que depois que você faz uma vez, você tem tudo. Até coisas que às vezes eu revendo para você. Tem coisas que eu tenho custo aí que já tá pronto. Tem até coloco, a Mari pediu tal coisa, aí eu faço o custo para você. Mas fica lá guardado a ficha técnica. Eu não perco isso. É um tempo que você investe, que é um tempo. Você investe para fazer a ficha técnica, investe. Só que é uma coisa que a longo prazo você sempre vai saber o custo. Sim, tá perguntando se vai disponibilizar a planilha. Sim, a Mirella já me mandou a planilha. Não com as minhas receitas, ela vai a planilha toda linkada para a pessoa colocar os preços de ingredientes. Se ficou alguma receita que a pessoa tiver vontade, quiser, ou tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu não vou adiantar mandar a minha, porque ela tá muito confusa para a pessoa conseguir entender. Tem muita receita, a pessoa não vai conseguir entender. Então, não vou mandar com as minhas receitas, vou mandar ela básica,
com uma receita preenchida só para ela poder entender a dinâmica e ela depois vai preenchendo as receitas dela. Isso. Ó, tá falando aqui, Andréia, tá? Amanda vai ficar salva. Sim, Andréia, Vai ficar depois, salva. acho que você chegou depois, eu falei no início do vídeo que é o seguinte, depois você assiste, mas basicamente vai ficar lá naquele nosso grupo do Instagram, tá? Aquele grupo Comunidade Cesteiras. Então, todas vocês que estão aqui, assistam o início desse vídeo, quem não chegou, para entender o porquê que vai estar no grupo do Instagram. Vai estar salvo assim, e a planilha eu vou mandar no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Ó, ela, você caiu do céu, quanta coisa errada estava fazendo. Então, Cris, realmente, ela caiu do céu, eu também estou formada em gastronomia e administração e ainda fazer coisa errada. Para vocês verem como faculdade não quer dizer absolutamente nada. Aprende. Na verdade, eu trago minha vivência, que eu acho que é o que mais me deu de bagagem. A minha parte de pós passou uma pincelada em parte de administração, não aprofundou muito, mas assim, eu adaptei um pouco o que dá na realidade, amiga, porque o papel, a teoria é muito fácil, mas na prática, a gente tem que ter essas coisas mensuráveis. A parte de comida é diferente de você vender sapato. Sim, administração, os caras pensam em sapato. Ó, comprei por tanto, vou ter um markup de tanto, vou vender por tanto. O nosso negócio não é assim, amiga. A gente tem que saber exatamente o rendimento. E aqui eu tô falando de confeitaria, tá? Confeitaria, 1 quilo de açúcar é 1 quilo de açúcar. Quando a gente parte para restaurante, 1 quilo de camarão não é 1 quilo de camarão. Tem as 1 quilo de filé mignon não é 1 quilo de filé mignon. Aí vem a ficha então, assim, técnica com a perda, né? Isso, com o fator de correção que a gente fala, que é o que você vai estar perdendo, o que você vai ter que estar ajustando no preço do quilo. No caso da confeitaria, tem muita coisa assim também, as frutas principalmente. Então, por exemplo, a fruta que eu compro, eu uso metade do coco, né? Eu acho que vocês usam, às vezes, o coco para colocar as frutas e tudo. Só que você tem que ter uma noção se você vai estar acondicionando aquele outra metade para guardar, para poder congelar, para poder usar numa futura venda, ou você não tem espaço de guardar e você, a cada vez que tem que usar metade, compra um e aí gasta um e você está precificando metade. E a outra metade faz o quê? Exatamente. Ou você precifique com um coco inteiro. Como muitas vezes... O morango a gente tem como fazer, por exemplo, uma geleia para colocar na cesta e tal. Mas tem coisa que realmente não dá, por isso que tem que... Então, amiga, mas o formar na geleia, você faz um reaproveitamento, mas o seu custo, por exemplo, você está demandando uma bandeja de morango. Isso, exatamente. Entendeu? Então, se você, às vezes, não tem uma quantidade grande demais de venda de caixote, é uma a cada 2, 3 dias, talvez não compense ainda ter o morango como opção de fruta. Pode colocar outras frutas. Você pode pôr um kiwi, por exemplo. O kiwi, você consegue comprar a bandejinha, quando você abre um kiwi, é um kiwi que você abriu, faz aquela... zigue-zague. Isso, faz o zigue-zague bonitinho, abre ele assim, entendeu? Descascado. Talvez fique mais interessante. Uma carambola. É linda também. Eu uso muito carambola também. E carambola demora para estragar, você usa então, o kiwi também é muito... O morango é assim, ele é muito perecível. Ele já chega estragando. De um dia para o outro, você perde o morango. Só de olhar muito ele já estraga. Ele não... Então, assim, o ideal é você adaptar para a sua realidade. Você tem uma rotatividade linda de cestas, onde você compra 4 bandejas de morango por dia e vende todos os morangos? Ótimo. Sim. Agora, a partir do momento que você ainda não tem essa venda, você tem que adaptar. Porque senão fica... Não é porque o outro coloca morango que você tem que pôr, sendo que na sua realidade lá, você paga R$10 numa bandejinha do morango. Sim. E ainda você aproveita metade e gastou R$10 e você vai colocar R$10 de custo só de morango em cada cesta? Verdade. Entendeu? Porque é custo. A pessoa fala, não, mas depois eu como. Mas depois eu bato com leite. O aproveitamento, que é o que a Mari falou da geleia, não quer dizer que... Uma coisa de aproveitar não quer dizer, mas o custo, você está gastando R$10 de morango e não está colocando isso tudo na cesta. Uhum. O reaproveitar uma coisa é uma situação. O você depender daquilo para poder fazer sua venda e ganhar seu lucro é outra. Com certeza. Exatamente. Aí, amiga, eu coloquei... Né, a gente chegou lá no preço. E eu coloquei, em cima do valor de venda, verifica se está dentro do mercado ou não. Se você falar, nossa, está muito fora da realidade, vai ter que cobrar R$800 o caixote. Eu acho que não vai ser... Então, das duas, uma.
ou você está pagando muito caro no seu... Porque na hora que você colocar lá, é a hora que você vai sentar e analisar. É na hora que você vai falar, agora eu fiz o meu custo, eu sei exatamente quanto que eu tenho que cobrar, vamos ver se compensa? Vamos ver se a gente está trocando moedinha ou se a gente está ganhando dinheiro com o negócio. Vamos analisar friamente, sem emoção, sem falar, nossa, mas eu adoro colocar isso no meu caixote, é tão lindo, né? Mas não ganha dinheiro com aquilo. Verdade, é verdade. Então, assim... A gente estava falando ontem, né? Sobre Exato. a questão de... Você falou de caneca, jogo americano, eu falei, fica lindo, realmente. Mas, por exemplo, na minha nova coleção que eu vou lançar, eu vou tirar a caneca, eu vou tirar o jogo americano. É lindo, é maravilhoso, não é muito caro, que nem meu jogo americano eu tenho um custo de R$4 nele. A minha caneca eu tenho um custo de R$6, só que só nisso aí são R$10. R$10 dá para colocar 2 croissants a mais. A galera quer comer comida. Sim. Entendeu? Então, assim, realmente tem coisas que a gente precisa... Você manda um pote de Nutella para a pessoa com R$10. Entendeu? A pessoa vai ficar muito mais feliz. Tem coisas que, assim, é legal, só que tem coisa que a pessoa... Nem sempre ela vai estar comendo sozinha. Um jogo americano não vai bastar. Ela gosta da caneca da casa dela mesmo. Ela fala, essa aqui é nova, nem vou usar agora, porque eu tenho que lavar. A pessoa recebeu a cesta, já vai pegar a caneca. Sabe, amiga? A gente sabe que na prática tem coisas que são lindas, E tem coisas que a atual realidade dos nossos preços tem que fazer com que a gente se mexa. Entendeu? O quanto você puder ter um lucro legal e vender um produto legal, e a pessoa não vai deixar de comprar com você por causa da caneca, ou deixar a caneca só como uma opção a mais na cesta. Se a pessoa quiser acrescentar, ela põe um valor. Talvez no seu preço vai ficar mais à vontade, a pessoa vai preferir ter os 2 corações e acrescentar R$15 da caneca, sei lá, com o valor da caneca. Exatamente. Porque tem muita gente que pede caneca, tá? Sim. Eu comecei a colocar na cesta, porque muita gente perguntava. Eu falei, quer saber? Eu vou colocar como item. Só que aí a gente vai amadurecendo, né? Por isso que eu sempre falo para as meninas. Evoluindo, né, amiga? A gente vai evoluindo. E assim, eu li uma frase que na verdade, eu não falava essa frase, mas era o meu sentimento, que traduz muito. Um negócio que já começa muito perfeito, um negócio que começa tudo certinho, ele já demorou para nascer. Demorou para nascer. Então, às vezes, as meninas ficam, eu estou estudando para poder começar, mano, vai para as cabeças. Faça a sua precificação. Isso é muito importante, você saber quanto você está cobrando para você não perder dinheiro. Porque se você não ver dinheiro, nem você e nem sua família nunca vai te apoiar. Seu marido, na hora que você fala, meu marido não me apoia. Por quê? Porque não tem dinheiro entrando na conta. Seu marido nunca vai apoiar se você ver, nem que seja, gente, se tiver entrando R$10, mas uns R$10 que você sabe de onde está vindo, uns R$10 que você sabe é o meu lucro, tá ótimo. Agora, se não entrar nada, e pelo contrário, começar você a tirar dinheiro das contas da família para colocar no seu negócio, pode ter certeza que ninguém vai te apoiar. Sim. Então, o primeiro passo é precificar. Precifica aquele mínimo, aquela cesta mínima. E depois, conforme você vai aprendendo, você vai conhecendo os seus clientes, você vai melhorando, como é o que eu estou fazendo. A minha cesta de 2 anos atrás é totalmente diferente da minha cesta hoje. Sim, eu fiz a mentoria com você o ano passado, certo? Certo. Foi onde eu estava começando a fazer minhas coisas e tudo mais. Só que eu comecei. E eu tenho mudado, por exemplo, foi o que eu falei. Na minha Páscoa, eu ganhei mais dinheiro que meu Natal. Não quer dizer que minha precificação estava errada no Natal. Ela só melhorou para a Páscoa. Isso. Só que eu não fiquei esperando chegar só a Páscoa para começar a fazer a precificação. Eu comecei lá do zero. Gente, eu tinha pouquinhas fichas. Uma coisa, a Mirella, a gente não se conhece pessoalmente, viu? Amiga da pandemia. Amiga da pandemia. A gente se conheceu através de uma outra amiga. Sabe esses corações de cappuccino que vocês vêm fazendo hoje em dia? Há 2 anos atrás eu conheci a Mirella porque eu pedi no meu Instagram pessoas que fizessem bombons bem feitos. E uma amiga nossa em comum indicou ela, foi aí que a gente começou a ser amiga. Então, aquilo que as pessoas estão fazendo hoje, eu já tinha visto, já tinha pensado em fazer 1000 anos atrás. E aí a gente começou a fazer essa amizade, e aí eu queria testar como que seria uma mentoria minha, e aí eu ofereci para ela e mais 3 pessoas, outras pessoas começaram, a única que deu continuidade, que está aí até hoje, foi ela, e nossa amizade continua até hoje. A gente precisa ainda se conhecer pessoalmente, né, amiga? Precisa, amiga, tomar um drink, né? Os amores, meus avós, meu filho, todo mundo tiver vacinado, a gente vai se encontrar. Falta pouco, amiga, falta pouco. E, menina, mas, assim, se tiver alguma dúvida, já pergunta aqui, já aproveita a Mirella aqui,
Já Vou escreve. falar só mais outra frase, amiga. Pode falar. Dá outro exemplo, que assim, a precificação, ela vai muito mais do que você quer de posicionamento do seu negócio, além dos números. Mas os números vão te dar a base para você saber qual a direção tomar, certo? Tomada de decisões é em cima de números. Eu só sei se eu consigo alugar um ateliê, se eu consigo montar um negócio, se eu consigo contratar um funcionário em cima de números. Precificação é a base, certo? A partir da precificação, a parte administrativa parte para um negócio chamado DRE, que é um demonstrativo de resultados. É uma outra parte. Mas primeiro, façam a precificação, tá? O próximo nível seria fazer primeiro base passo do tudo. Se você tiver a precificação, você vai saber o quanto você está tirando de dinheiro, nananana, tudo. Outra coisa, volta rapidinho na planilha, só um negócio que ficou faltando falar, amiga. Peraí. Só para finalizar. Tá, vou que naquela hora você tirou. Pronto, pode falar. O que você quer? Ela no, aí mesmo, fica, ó. Cadê o pão de mel? Vai para baixo. Só para finalizar, aqui no final, no cálculo, o custo é 102, certo? É que aqui você mexeu já, né? É que eu mexi no açúcar, peraí. Não, já tem croação. Não, volta só na setinha lá. Que vai aparecer o cálculo certo no pão de mel. Era só para finalizar uma coisa, porque assim, lá tá o custo e o lucro. E o lucro, que é o 100%, é exatamente o valor do custo, certo? Que é 101. É que aí tá dando um preço de venda diferente, porque eu acho que você aumentou alguma coisa. Eu acho que aumentei o açúcar. Tá, mas tudo... o açúcar. Quanto? Nem lembro mais quanto é o açúcar. Não, volta lá. Não tá... Ó, aqui só tá diferente porque ela mexeu em alguma porcentagem, que ela foi dando um exemplo. Tá, mas aqui... Não, tá certo, amiga. Aqui, ó, lucro por unidade, 1,01. Custo por unidade, 1,01, certo? É a mesma coisa. Eu quero dizer que esse lucro, que é 1,01, é a única parte da empresa. O restante aqui em cima, ele está cobrindo os custos de operação, certo? E a sua mão de obra. Então, assim, aquele valor que tem que ficar exclusivamente separado para ser o lucro da empresa é esse 1,01. Esse dinheiro é da empresa, não é da pessoa. Uau! Nossa, nem percebi isso aí, olha só. Tá? Então, assim, é só para deixar frisado que o que acontece? Muitas vezes a empresa não evolui porque a pessoa está tendo um salário maior do que a empresa poderia estar pagando para ela, certo? Então, a realidade da empresa é te pagar um salário de R$1.000 agora no começo, por exemplo. E você está pegando 2, porque você está pegando o lucro da empresa junto, mas o lucro não é seu ainda. Normalmente, em empresas grandes, a gente faz o prolabore de tempos em tempos. O cara não pega dinheiro todo mês, porque senão a empresa quebra. Pelo contrário, ele deixa lá o dinheiro porque ele sabe que aquilo vai fazer com que a empresa consiga crescer a longo prazo, para depois lá na frente, sim, aí ele vai pegando o dinheiro que ele quer e não vai atrapalhar no lucro da empresa e não vai atrapalhar na saúde da empresa. Só tomar cuidado com isso, porque muitas vezes a pessoa fala, eu vendi R$10.000, então eu ganhei R$10.000. Não. Tira tudo que você pagou, tira a parte da sua mão de obra, o restante tem que guardar. Por que tem que guardar? Porque isso é o caixa da empresa. É o fluxo de caixa. Tem a galera que fica quebrado sempre, entre aspas, e tem empresa. Por quê? Porque a pessoa não guarda para o fluxo de caixa. O fluxo de caixa de empresa precisa para começar a ter uma saúde. A empresa precisa guardar R$2.000 esse mês. Aí mês que vem 2. Aí o dia que eu quebrar a geladeira, ela fala, eu vou comprar à vista, portanto. Não vou parcelar, não vou me meter em dívida. Eu peguei uma promoção boa aqui que vai me dar 20% de desconto e faço Pix e eu pego a geladeira mais barata. Isso é ser inteligente e utilizar o dinheiro a favor da empresa, tá? É só tomar cuidado com isso, porque as pessoas elas se perdem muito nisso. E outra coisa, existem 2 modelos de empresa, tá? Vou te dar um exemplo. Habib's. Ele ganha na quantidade. A esfirra dele não é a mais cara, ele ganha para vender 45 milhões de esfirra no Brasil, entendeu? Assim, ele ganha para ganhar na quantidade. Ele tá errado? Não. Posicionamento da marca dele. Ele não ganha para ser a esfirra imigrantes que a gente tem em São Paulo, que é R$8 cada esfirra. É maravilhosa. É outro nível de esfirra, tá, gente? Não sei quem conhece, mas assim, é uma esfirra que é quase um brotinho de pizza, de tão grande que ela é, os ingredientes são diferentes. Starbucks.
o posicionamento dele não é ganhar na quantidade. Não, você pode tomar o cafezinho, você quer tomar café, você pode tomar na padaria da esquina. Sim, Starbucks você já viu lotado demais, assim, falar, nossa, tá, tem fila na frente, igual McDonald's. Não tem. Eles têm lá, às vezes, um horário de rush ou outro que você vê 2, 3 pessoinhas na fila, um monte de mesa vazia, tem gente que pega e vai embora e vai tomando café, tem gente que pega e tá sentado e nem tá tomando café, tá só no notebook. E assim, esse é o posicionamento Starbucks. E aí, a partir do momento que você faz a precificação, cada um que tome decisão da sua empresa. Mas muito pensado, muito calculado. Eu quero ganhar na quantidade, eu quero vender menos, como eu fiz na minha Natal para minha Páscoa. Minha Páscoa, eu falei, trabalhar com chocolate já é um perrengue, que eu não ia trabalhar com chocolate, a Mari sabe. Eu ia comprar as cascas prontas. Foi que o fornecedor não estava entregando de jeito nenhum aqui na Riso, em São Paulo, e eu fiquei com medo de ficar sem as cascas. Eu falei, quer saber? Eu vou começar a tentar ver. Tentei uma técnica dos 34 graus, que deu super certo, mas foi tentando, acertei o ponto da casca que eu queria? Acertei. Aí o meu lucro ficou melhor, Sim. Porque ao invés de eu comprar a casca que eu ia pagar R$5,50, ela estava me custando R$1,80 de chocolate, com chocolate da Cical, que é um puta de um chocolate top, não tô falando de chocolate, não é cobertura nem nada, é chocolate gostoso, e a Mari até comprou casquinha de Páscoa de mim, para transformar em coisas na sua cesta. Então, assim, o que eu quero dizer é que, assim, a partir de uma oportunidade que eu vi, fui lá, tentei fazer, consegui, e ainda consegui uma outra venda através daquilo. Isso. Então, assim, eu sei que as meninas, às vezes, agora no começo tá CLT, tá tudo, mas sempre pense que é muito bom você tentar um item ou outro. Por quê? Primeiro, para não ficar na mão de fornecedor, porque eu acho que eu teria me ferrado se eu quisesse. Verdade. Porque eu iria comprar uma quantidade que, no final das contas, eu vendi mais. Eu acho que eu não iria conseguir comprar de novo. Eu ia deixar de vender no final da minha Páscoa, porque até o final da minha Páscoa eu estava fazendo casca. E olha que eu fiz casca com antecedência. A Mari viu que eu fiz vários vídeos, as caixas lotadas de casca de chocolate, e mesmo assim, de final de Páscoa, mesmo depois da Páscoa, eu entreguei ovo de Páscoa depois da Páscoa. Não tinha mais agenda. Você entregou bem antes e bem depois. Eu entreguei no começo um mês antes da Páscoa, eu estava entregando ovo de Páscoa já, que o pessoal estava comprando para consumo próprio. Na Páscoa eu entreguei muito, e teve gente que eu não consegui entregar na Páscoa, e a pessoa, não, mas é para eu comer mesmo. Pode ser semana que vem, pode ser na outra semana, não tem problema, eu quero comer o ovo de Páscoa. E aí, assim, eu entreguei ovo de Páscoa ainda 10, 15 dias depois da Páscoa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, sempre é bom você ter domínio das coisas. Não é ser especialista em tudo, mas saber fazer um bolinho ou outro. Para se der uma dor de barriga, o cara da padaria fechou, baixou vigilância sanitária na padaria que sempre pegava bolo, não sabe. Você tá, alguma coisinha você sabe fazer, você sabe desenrolar, você não vai deixar de entregar o caixote. Pode ser que não seja exatamente o mesmo produto? Pode. Mas pode ser que você descubra que é um negócio que você faz com o pé nas costas, que você vai conseguir fazer com que você comprava um bolo, você vai fazer 10, e você vai ter uma lucratividade melhor. Entendeu? Então, às vezes, é isso. É sempre, eu acho que está aberto às opções. Como a gente fazia no restaurante. A gente tinha um fornecedor, mas vamos tentar outro? Manda a amostra do seu produto, vamos ver. É mais barato? É melhor? Já vem higienizada as folhas? Vamos ver se a perca é melhor. A gente conseguiu um fornecedor na época que a salada já vinha um mix da salada do tamanho do prato. Tudo porcionadinho, então já vinha um pouco de folha crespa, alface roxa, radicchio, tudo misturado. Qual a vantagem? O cara não vai ter que lavar lá a alface e secar, que nunca fica a mesma coisa. Não perdi a salada dentro da geladeira, porque ela não queimava. Dura, que é uma beleza. Dura 10, 15 dias, às vezes. O que estragava com o pacotinho fechado, o fornecedor, ele trocava pra gente. Então, aí, são tomadas de decisões inteligentes. É mais caro? É mais caro. Mas no final, na ponta, o rendimento era melhor, o padrão da salada era melhor. E outra coisa, não precisa ter um funcionário, desperdiçar um funcionário só para ficar lavando salada, porque tem restaurante que tem um funcionário só para lavar a salada. Exato. Você não corre nenhum risco de ter nenhum bichinho na salada, porque pode acontecer. Então, assim, quando você tem a coisa da ficha técnica, é onde você vai tomar as decisões. Se o seu fornecedor está caro, se você pode achar um outro lugar que cobre mais barato, ou que vale a pena fazer, falar, nossa, esse item aqui eu pago muito caro. Será que não dá mesmo para eu fazer um item
diferente, ou um semelhante, ou trocar o item, porque esse aqui, é o que você falou, eu tiro a caneca e o jogo americano e coloco mais 2 croissants. Exatamente. Entendeu? O cliente vai gostar mais dos 2 croissants para comer do que a caneca, que dependendo se ele começou a comprar mais de uma cesta com você, amiga, já tá lá com a coleção de caneca, não aguenta mais onde pôr caneca, dá presente de caneca para outra pessoa e verdade. É lindo, A gente até falou, né, de vai que fosse um negócio retornável, ó, eu te mando a caneca e o jogo americano só na sua primeira compra. Verdade. A partir das outras, você manda só o kit com café da manhã para a pessoa, pode ser? Tem um lugar aqui perto de casa que faz bolo no pote no vidro. Quando você junta 10 potes vazios, você troca por um bolo no pote cheio. O moço que era o bolo fazia isso. Então. Só que assim, são tomadas de decisões. Por que ele faz isso? Porque é caro o vidro. E se ele retornar o vidro para ele, ele vai ter muito mais lucro. Não é porque ele não está dando nada para o cliente. O bolo vai ser mais barato do que os 10 potes. Tenho certeza. Eu não tenho dúvida disso. Com certeza. Entendeu? Ele não tá... A gente acha que a gente tá ganhando alguma coisa. Normalmente, quando a gente é o cliente, a gente fala, nossa, mas é que você ganha tal coisa. Você não ganha tal coisa. O Outback, às vezes, não dá a cebola, né? Aí você vai lá, você come só a cebola, né? Não, quando você vai, você pega aquele pãozinho. Aí você vai ficar só naquele pão? Então, aí você toma a bebida, aí você fala, não, já que eu tô ganhando a cebola, eu vou tomar 6 chopps hoje. Então, aí você toma o chopp, aí você toma o drink, aí você come a sobremesa, você leva para casa, você perde tudo. Então, assim, por que eles fazem isso? Porque é lucrativo. Porque você traz o cliente para um momento que não seria tanta venda, como você fez agora com a semana do cliente, que o cara pode comprar um voucher, usar durante tanto tempo. Seria pior ainda você colocar um voucher desse e falar, ó, você tem que usar em uma semana. Aí você quebra a sua operação. Você não consegue, às vezes, se tiver uma venda muito grande, você não dá conta de produzir tudo. Verdade. Então, você tem que tomar decisões inteligentes para o negócio. E eu acho que é isso, se posicionar como marca e entender qual que você quer ser. Se é Habib, se é Starbucks, se é um meio termo entre os dois. Mas, para isso, tem que estar todos os números na ponta do lápis. É o mais importante de tudo. Não importa se a empresa é dentro de casa, se é num ateliê, se você vai montar. Eu trabalho dentro de casa também, amiga. Você sabe, né? Eu trabalho dentro de casa também. Mas então, você já se comporta como tal, você já se comporta como uma empresa grande. Né? Mas tem que ser assim, desde o começo. Vocês não colocaram aqui que tem dúvidas, então a gente pode encerrar essa live maravilhosa. Eu sempre aprendo quando converso com você, amiga. Que bom, a gente também. A gente troca muito. A gente falou sobre isso ontem e eu aprendi mais coisas com você hoje, de novo. Que bom. Muito obrigada por seu tempo, gratidão mesmo. Eu que agradeço, amiga. Obrigada, meninas. Quem não assistiu o início da live, assista, que tem coisas muito interessantes, importantes, que eu falei lá no início, tá bom? Um beijo para vocês e tchau, tchau. Obrigada, Mirela. Eu que agradeço, amiga. E com certeza, na hora que as meninas forem fazendo os cálculos, que vai surgir dúvidas, depois elas têm lá, eu tô no grupo de vocês lá nas cesteiras. E se quiser mandar mensagem no privado, alguma dúvida. Seu Instagram é como mesmo? Me fala aí para eu mandar para ela. @Mirela Ecia. Não, eu coloquei errado, peraí. @Mirela Ecia. E pronto, se vocês tiverem alguma dúvida... Não prometo que respondo na hora, né? A Mari sabe, mas sempre respondo. Quando eu tô na produção é mais difícil, mas eu sempre respondo. Até teve uma outra live que a gente fez, teve algumas meninas que vieram no privado e perguntaram e tudo, porque as dúvidas, elas surgem, não é agora. É na hora que você começa a mexer na ponta do lápis, e você começa a ver... É igual quando a Mari tá fazendo, ela só me manda a dúvida dela quando ela tá fazendo a precificação, não é antes de começar. É na hora que deu o preço lá de venda, ela fala, Mi, não sei o que eu faço, olha, tá isso, o que você acha? Então, assim, é pegar para fazer a planilha, que aí sim vai surgir as dúvidas, e aí depois o pessoal me manda no privado, manda no grupo. Também pode mandar para mim também, que de repente alguma coisa que eu saiba, né, que eu não sei tanto quanto a mim, mas de repente alguma coisa que eu já saiba, que talvez eu já tenha tido essa mesma dúvida, ela já me explicou, e aí eu posso responder para vocês também mais rapidamente. Ou até no grupo, né, porque às vezes alguma que é uma dúvida de uma é dúvida de várias também, então às vezes você manda no grupo, acaba tirando dúvida de todas ao mesmo tempo, porque sempre, normalmente é assim, né? Quando você tira uma dúvida, é a mesma dúvida de todo mundo. Verdade. E eu vou disponibilizar a planilha agora, tá? Já vou colocar lá no nosso, tem um grupo privado só das meninas do curso.
Tá. E aí eu vou mandar disponível já a planilha para vocês agora, tá bom? Um beijo para vocês. Beijo, amiga. Tchau, obrigada, amiga. Tchau. Até mais, tchau. Até mais, tchau.